Você provavelmente já se perguntou se era necessário contratar um engenheiro ou algum outro responsável técnico para a sua obra, né? Você tem aquele pedreiro de confiança, aquele cara que nunca te deu trabalho, fez tudo o que você queria e acha que não é necessário ter mais ninguém cuidando da sua obra. Mas será que essa é a comparação correta a se fazer? Nesse vídeo eu vou te explicar qual é a função de cada um e você vai perceber como o responsável técnico desse dentro da sua obra faz diferença sim. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Bosi Bento, aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também sobre manutenção. E antes de começarmos esse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal, que toda semana a gente traz muito conteúdo para vocês. E se você não está participando do nosso evento A Batalha contra a Infiltração, não perde tempo e se inscreve agora, que daqui a pouquinho começa a nossa penúltima aula e amanhã é o nosso último dia. E nós vamos fechar com chave de ouro esse evento. Então não perde tempo, se inscreve aqui agora e participe desse finalzinho do nosso desafio, que eu tenho certeza que mesmo assim ainda vai ser muito bom para você. Para a gente começar esse vídeo então, a gente tem que explicar primeiro qual é a função de cada um desses profissionais. Porque o que muita gente pensa é que em uma obra, você só tendo um pedreiro de qualidade, tendo um profissional desse que saiba fazer as coisas corretamente, já é suficiente. Mas não é. Eu quero te mostrar aqui como cada um desses tem um grande papel lá dentro e eles dois se complementam. São serviços que eles precisam trabalhar juntos para que a obra saia perfeita. Então primeiro eu quero explicar para vocês qual é a função de cada um lá dentro, para você entender como é que eles vão se complementar. O pedreiro, que ele é o profissional mais comum que a gente tem dentro da obra, né? Temos outros profissionais, mas quando a gente fala em começar uma obra, a gente sempre fala em pedreiro. Ele é a mão de obra direta. Ele que vai pegar na ferramenta e ele que sabe qual o método para fazer aquilo ser construído. Vamos dar um exemplo. Ele sabe ali como tem que ser assentada uma parede de alvenaria, sabe que ela tem que usar prumo, tem que usar nível, sabe como aquele tijolo é encaixado um do lado do outro. Ele sabe todas essas nuances de execução. E tudo isso que ele sabe, ele tem as variações também. Existem formas diferentes de executar cada serviço e todo esse conhecimento adquirido dele com essa experiência no campo de batalha é imprescindível ter dentro da obra, porque ele sim vai ajudar e vai dar boas ideias na hora que aquela execução estiver acontecendo. Se tiver algum probleminha, alguma coisa que ele mesmo consiga resolver, ele sabendo fazer da forma correta, ele vai executar e vai conseguir te adiantar e te tirar uma grande dor de cabeça. Mas a grande questão é que eles sempre vão procurar as formas mais rápidas e mais práticas de executar esse serviço. Então pode ser que em alguma etapa da sua obra ele não se preocupe com características técnicas, com aspectos técnicos que têm que ser seguidos. E é aí que mora o erro. Quando você tem somente um pedreiro executando a sua obra, ele vai procurar sempre fazer da forma mais rápida e prática, pulando algumas etapas que precisam acontecer e é aí que começam os erros dentro da obra. E é aí que entra a função de um engenheiro e de um responsável técnico. A função do engenheiro e de um responsável técnico dentro da obra, então, é justamente dar esse auxílio em tudo que tem que ser executado. Ele que vai auxiliar o pedreiro a fazer a leitura de projetos, ele que vai dar o direcionamento para cada serviço que ele tem que executar, qual o momento certo que aquele serviço vai ser executado, dando todo esse amparo para que a obra aconteça de acordo com as normas técnicas vigentes, que é o que a gente tem que seguir. Não é porque ele fez uma obra já na vida dele que deu certo, que ele vai replicar aquilo para outras. Cada obra tem a sua especificidade e todas elas precisam seguir um padrão técnico. E esse padrão quem vai ditar é o responsável técnico da obra. Para exemplificar para vocês então, qual vai ser a complementação desses dois profissionais dentro da obra? O pedreiro ele vai fazer o reboco de uma parede. Ele realmente tem ali a mão de obra, tem o conhecimento de saber lançar a massa na parede com a força correta, sabe como aquela massa vai ser sarrafiada, como ela é desempenada, mas quem vai dizer qual é a espessura daquela argamassa, quais são os materiais e qual é a mistura correta para aquela argamassa de reboco é dito pelo engenheiro. Então ele que vai falar que aquela parede precisa ter 2 a 3 centímetros de espessura de reboco, é ele que vai dizer que aquele traço de cimento é de uma parte de cimento para 3 partes de areia e mais uma parte de cal. E além disso tudo, né, dele saber todas essas partes técnicas da própria argamassa do reboco, ele que vai dizer aonde é necessário colocar uma tela metálica, aonde que é preciso fazer um reforço naquele reboco para que ele não trinque.
Isso tudo são coisas que é o engenheiro que vai ditar, porque o pedreiro não vai saber tecnicamente onde aquilo é necessário. Obviamente, já falamos aqui que existem pedreiros com muita experiência que até conhecem, mas como cada obra tem a sua particularidade e em projeto a gente consegue definir quais particularidades são essas, quem vai garantir que ele vai ser executado daquela forma é o engenheiro. Ele que tem que mostrar aonde vai aquela tela, ele que vai mostrar qual a espessura do reboco, qual é o traço que vai ser utilizado, tudo para garantir que aquela obra saia perfeita e que não tenha nenhum problema posterior. E outra coisa que o engenheiro também ou o responsável técnico vai fazer dentro da sua obra é saber qual é o momento certo de cada profissional entrar. Vamos dar um exemplo. Você fechou a alvenaria da sua obra com o pedreiro juntamente com o reboco. Para ele, é mais fácil executar a alvenaria e já fazer o reboco logo depois. Assim ele vai acabar o serviço dele e pode partir para outra obra. Só que, quando você tem um responsável técnico na obra, ele vai saber te informar que é melhor ser feita a alvenaria e depois precisa entrar não o reboco, mas sim o bombeiro hidráulico e o eletricista. Porque eles precisam passar todas aquelas instalações, eles vão demolir aquela parede e se você já tem um reboco pronto, você vai acabar demolindo uma coisa que já foi feita, gastando mais material e tendo retrabalho. São esses pensamentos que o engenheiro vai ter dentro da obra. Ele vai dar todo o direcionamento de todos os serviços que serão executados ali para garantir que a obra tenha um prazo definido e garantir que ela fique dentro do custo esperado também. E são esses pequenos detalhes que o engenheiro ou responsável técnico vai ter dentro daquela obra. Porque seria muito simples, o pedreiro fazer a alvenaria, já entrega rebocada e depois ter que vir um eletricista, um bombeiro hidráulico e vão quebrar tudo o que ele já fez para depois ser refeito novamente. E só aí você já teve uma perda de tempo e perda de dinheiro. Somente nessa mistura de serviços que foi feita porque você não teve um responsável técnico que cuidou de toda essa logística. Uma outra coisa também que acontece bastante quando você não tem um responsável técnico dentro da sua obra é o respeito aos materiais. Como assim o respeito aos materiais? Todo mundo sabe que o concreto ele precisa de um tempo de cura. Ele tem um tempo para que ele realmente atinja ali a sua resistência total, a sua resistência final e ele precisa ser respeitado. Então, quando você tem um pedreiro que está ali com pressa, que ele quer realmente terminar a sua obra rápido, pode ser que ele não respeite esse tempo. Ele vai desformar os seus pilares e as suas vigas antes do tempo, ele vai tirar as escoras da laje antes do tempo para conseguir fazer outros serviços. E isso tudo são coisas que quando você tem um responsável técnico dentro da obra, vai garantir que aquilo será respeitado. Porque ali é a responsabilidade dele aquela obra. Ele é responsável técnico por ela, existe uma RT por trás que garante isso. E se todas essas especificações técnicas não forem seguidas, é o nome dele que está em jogo. E se você não tem um responsável por trás da sua obra, não é o pedreiro que vai assumir esse risco, é você. Você que estará dentro daquela casa e você não terá ninguém para te resguardar dizendo que aquilo foi feito de forma correta ou não. Bom, então eu acho que vocês viram como é importante ter um engenheiro ou um responsável técnico dentro da obra, porque ele, além de assumir toda a responsabilidade daquela execução, garantindo que tudo sairá como tem que ser, ele vai melhorar a logística da sua obra, ele que vai gerenciar todos aqueles serviços, vai saber quando é a hora certa de um pedreiro entrar, de um eletricista entrar, de um bombeiro hidráulico estar lá na obra. Então toda essa organização dentro de um canteiro, que até para uma obra pequena é importante, na verdade, principalmente nas pequenas, né? As obras menores é que necessitam dessa logística. Se você não tem um responsável ali por trás, tudo acaba se misturando e você tem serviços que já estão executados que precisam ser desmanchados para depois serem refeitos novamente e isso causa um grande transtorno com atrasos e com custos elevados na obra. E é isso que eu quero mostrar para vocês, que a contratação de um responsável técnico não é um custo a mais na sua obra. Ele, na verdade, vai te fazer economizar, porque você vai ter ali uma pessoa gerenciando tudo aquilo para você. Que eu sei que muitas pessoas trabalham, você está ali trabalhando, ganhando seu dinheiro para conseguir executar aquela obra, e se você deixa na mão de um pedreiro ou de outro profissional liberal mesmo, nós temos muitos profissionais bons que realmente dão conta, mas que eles não vão saber todas essas etapas técnicas e não vão saber organizar tão bem aquele canteiro, vão te trazer transtornos. Você vai acabar gastando mais, sua obra vai acabar demorando mais, e aí vem aquela grande frase, né, que todo mundo fala, que obra só dá dor de cabeça. Então, da próxima vez que você for colocar a culpa no seu pedreiro por conta de um atraso na obra ou porque gastou a mais com material, pense bem nisso.
se era realmente a responsabilidade dele cuidar disso ou se ele somente era o executor e estava com a mão na massa fazendo o que foi contratado. Essa não é a responsabilidade dele. Você precisa de um responsável técnico e de alguém que seja capacitado para gerenciar toda aquela obra e ter aquela logística bem acertada para que ela saia dentro do custo e do prazo esperado. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal, que toda semana a gente traz muito conteúdo legal para vocês. E não se esqueça de participar desses 2 últimos dias da nossa batalha contra a infiltração, que eu tenho certeza que vai valer a pena para vocês. Se ainda não está inscrito, se inscreve aqui no primeiro link da descrição. Muito obrigado por nos assistir até aqui, um abraço e até a próxima.